uma cidade no interior de São Paulo, né, onde tem uma empresa, uma indústria, né, já desde os anos 50, que tem se envolvido com fabricação de celulose e papel, né, e é um processo industrial que gera uma série de impactos ambientais relevantes na população. E essa empresa resolveu mobilizar um comitê multissetorial para decidir como é que ia fazer o pagamento dessa compensação ambiental. E a gente teve a oportunidade de ir num município muito pequeno, né, com, sei lá, algumas dezenas de milhares de habitantes, e a gente fez uma sessão que foi muito interessante, de 80 pessoas, né, poderem compartilhar suas histórias de leitura, né, sobre a situação ambiental do município, compartilhando a partir das suas próprias experiências em mesas pequenas de 4 pessoas, né? Então, o que numa plenária inicial estava virando assim, um bate-boca muito grande ao microfone, enfim, nas mesas pequenas se converteu numa coisa assim, tipo, discordo de você, minha posição é outra, mas eu agora incluo na minha visão da cena a minha opinião e também a sua opinião, ou a sua visão de como é que deve ser essa realidade, e, portanto, eu passo a ver uma realidade mais tridimensional do que a sua, né? E isso, num processo de 2, 3 horas, né, possibilitou a gente formar uma imagem para 80 pessoas de qual eram as visões possíveis de quais encaminhamentos poderiam ser tomados para aquela questão, que depois se converteram em algumas sessões de propostas práticas, enfim, usando outros formatos conversacionais, mas que foram muito beneficiados por essa possibilidade de fazer uma polinização muito rápida das visões de todos, né? Nessa cena, eu acho legal evidenciar que o que chamou a atenção foi a gente convidar as pessoas a compartilharem a partir da sua experiência, a sua visão, né? E depois levantarem em rodadas subsequentes suas percepções sobre a multiplicidade de visões, o que torna a cena lá da questão ambiental daquele município uma coisa bem mais complexa do que cada um sozinho era capaz de visualizar no primeiro momento, e, portanto, a qualidade do que a gente pode construir de encaminhamento a partir disso está num outro lugar, né? Seja na visão individual, seja na visão coletiva, né? Foi quando o Santander comprou o Banco Real e, enfim, tinha alta liderança do banco, e como é que a gente vai juntar os verdinhos do Banco Real com os vermelhinhos do Santander, onde havia uma série de julgamentos de valor, né? Assim, qual é o jeito certo de gerir essa coisa? Tinha uma série de estereótipos colocados, né, sobre os profissionais das duas organizações, né? Então, pessoas que nem se conheciam em seus espaços mais individuais, fazendo julgamentos sobre quem era aquele outro ator que veio da outra organização, né? Seja o comprado, seja quem comprou, né? E aí, enfim, naquela época tinha uma ideia de como é que você ia juntar essa liderança para começar a ver uma cena compartilhada e eventualmente conseguir pescar elementos das duas realidades e conseguir ler de uma maneira mais próxima, né? E aí foram feitos fóruns grandes, né? Eles eram 600 pessoas e a opção que foi feita na época foi fazer 6 encontros de 120 pessoas cada um. E aí era uma salona enorme, né? Mesinha de 4 pessoas, bem pequenininha, e a gente promovendo essas conversas, né? Do que a gente está vendo de luz e sombra nas formas de cuidar das coisas das duas organizações que estavam se juntando. E aí foi muito curioso a gente escutar depoimentos das pessoas depois, né? Numa colheita paralela que a gente fez, de como que aquilo que ela via que era a visão da outra organização, né, o verde sobre o vermelho ou o vermelho sobre o verde, na verdade não correspondia ao que era possível ver quando se colocava uma lente de aumento e se colocava as pessoas olho no olho para enxergar uma realidade generalizada. E aí aconteceu um negócio nesse dia aí que foi muito interessante, que da amostra de 120 pessoas na sala para os 6 grupos que a gente trabalhou em paralelo, existia sempre um pequeno fragmento da sala que se recusava a rodar nas mesas. Então, vocês imaginem 120 pessoas sentadas em grupo de 4 pessoas, dava mais ou menos umas 30 mesas na sala, se eu não estiver fazendo a conta errada aqui. Imaginem que umas 5, 6 mesas dentro da plenária se recusavam a rodar. Elas se juntavam, se sentavam no gueto delas, né? Enfim, Santander com Santander, Real com Real,
e elas não rodavam. Eu lembro que no primeiro grupo a gente ficou desesperado com isso, né? Achando que ia rolar um levante, uma rebelião, uma coisa muito complicada ali com essa recusa deles, mas foi muito mágico perceber o seguinte, que a força da interconexão entre a maioria, né, dos integrantes da sala tornou irrelevante para o processo do coletivo como um todo essa recusa de um fragmento menor da sala. De maneira que na plenária, né, quando a gente fez lá 3 rodadas sobre uma mesma pergunta e depois captou as percepções em plenária, a voz dessas mesas que estavam ilhadas, né, que não tinham se misturado no sistema, perdeu completamente o sentido dentro da plenária. Porque tem uma mágica que acontece, né? Você está numa plenária gigante, 3 rodadas, e se a pergunta é muito bem feita, pode contar que a voz de uma mesa parece a voz da maioria das mesas, né? Quando a gente checa a ressonância com aqueles aplausos de surdo-mudo, é incrível o que a gente captura, né? E aí ficou muito, muito latente, né? Que aquelas ilhas que não tinham participado, elas não tinham nem como participar da conversa subsequente, depois tinha que fazer um trabalho paralelo ali. Mas foi interessante ver o poder que a polinização foi capaz de gerar e não deixar que vou usar uma palavra meio ruim, né, esse boicote minasse a possibilidade de construção na plenária, né? Mas o lado B dessa história é que, como o dialogar é treino, né, acho que vários de nós que têm facilitado em contextos que têm baixa maturidade, experiência dialógica, né, as pessoas têm sim uma dificuldade de se entregar para um processo que está vários grupinhos pequenos trabalhando, porque parece a elas que é um desperdício do discurso delas ter que falar num grupo pequeno e não poder falar para a plenária toda, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente está fazendo uma discussão de conteúdo e caminhando com isso, tem uma administração da dor dos indivíduos, né, de conseguirem ir mudando o seu modelo de como é que você senta numa roda para conversar, né? Entender que a gente gera ideias e se entende no grupo pequeno e faz convergência na plenária maior. E tem sido bonito de ver, assim, tem gente que está conseguindo caminhar, tem gente que está ainda numa dor muito grande, precisando ser cuidado, e a gente tem feito um trabalho paralelo para isso. Então, de novo, acho que é como a mesa resistente lá do Santander lá atrás, é um processo de cuidar de como é que a gente engaja as pessoas dentro do Onde Café, né? Não é só abrir o espaço e confiar que todo mundo vai estar nele com a qualidade esperada, né? E tem sido muito importante usar ferramentas qualificadas de colheita nesses processos. Acho que só a toalha da mesa e os rabiscos das pessoas não tem sido suficiente para a situação mais complexa, né? A gente tem criado ferramentas, às vezes templates, tarjetas, e maneiras de fazer as pessoas levantarem o conhecimento emergente e convergente de dentro das ilhas, para ele fazer sentido num todo, né? Simplesmente a gente sentar para conversar e rodar as mesas, parece que não tem sido suficiente para a gente tirar o melhor do que um ouro de café pode ser.